Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Hoje, episódio número 166, é isso, Penco? 166? 166, e hoje nós estamos com uma convidada aqui especialíssima. Ela que é quase uma vizinha aqui do estúdio, mas demorou para trazer ela, para vocês verem como é que é, né? Estamos falando aqui da Bruna Veríssimo. Bruna que é fundadora e CEO diretamente da Dental Beauty e Dental Beauty Kid, né? Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Eu quero conhecer um pouco a tua história. A bio dela, gente, tem 3 páginas, pra vocês terem uma ideia. Mas eu quero que ela conte um pouco da história dela. Eu quero que ela traga um pouco dessa visão. Então, hoje, nós vamos ter 2 quadros. Vai ter um pouco de papo com o milionário, pra gente entender essa visão de baita empresária que ela é. Hackear mesmo a mente dela, esse modelo mental. E também falar sobre o nosso F de família. E também o D de diversão e qualidade de vida, porque nós vamos falar sobre saúde bucal, tá? E vocês vão entender por quê. Bruna, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você separar um tempo para poder compartilhar aqui com a nossa audiência um pouco da sua trajetória e principalmente toda essa construção que você fez e que você está, né, de fato, revolucionando aí o mercado da odontologia. Então, seja muito bem-vindo ao Profadcast. Eu que agradeço o convite. Bruna, fala pra gente... Hoje você tem aí... O que é, primeiro, para a galera entender, a Dental Beauty e o que é a Dental Beauty Kid para a galera entender, fundador e CEO, né? O que ela faz? Sim. Hoje nós temos clínicas odontológicas, né? A Dental Beauty e a Dental Beauty Kids. A Dental Beauty atende todo o público adulto, né? Então, a gente fala que a Dental Beauty ela é uma clínica da família, né? Então, a gente atende desde a criança lá, 0 anos, até o idoso, né? Esse é o nosso foco mesmo, é que a gente consiga atender a família inteira. Então, são clínicas, hoje a gente faz todas as especialidades, então qualquer especialidade dentro da odontologia a gente trabalha, né, o tratamento completo do adulto ou da criança. Que legal, que legal. E qual que é a importância para você dessa saúde bucal, né? Por que você foi para essa linha? Por que você criou esse negócio? Bom, saúde bucal, assim, veio na minha vida muito por acaso a odontologia, mas eu me apaixonei realmente, né? Eu vim da carreira, minha primeira empresa mesmo, que eu estagiei formalmente, foi banco, né? Então, vim da área financeira, mas num determinado momento eu senti que não era o que eu queria fazer, e aí eu falei, eu vou para uma outra área. E aí, por acaso, recebi o convite, né, familiar, de ter a oportunidade de ir para uma indústria odontológica, que hoje é a indústria maior em anestesia no Brasil. E aí lá eu me apaixonei pela odontologia, eu entrei para fazer um projeto de vendas de expansão e realmente eu vi que era um universo que eu queria ficar. E aí depois, mais uma vez, veio uma vontade de empreender, já era algo que estava comigo há um tempo. E a gente acabou abrindo primeiro uma consultoria, né? Eu saí da indústria, abri a consultoria primeiro e fiquei 4 anos na consultoria e depois decidi abrir as clínicas por ver uma necessidade mesmo de poder ampliar, né, digamos assim, um leque de conhecimento mesmo na área. Bom, quando você saiu da indústria, por que você decidiu ir para a consultoria? O que foi na tua cabeça assim, vou para a consultoria? Quando eu estava na indústria, eu fiquei acho que uns 6 anos e pouquinho na indústria odontológica, eu via que existia um mercado ali dentro da odontologia para as indústrias que necessitavam de uma consultoria, né? Então, eu tinha muita paixão já por ir nas regiões. Viajei o Brasil inteiro pela indústria e vi várias deficiências ali que eu poderia ajudar na consultoria para indústrias. Então, na verdade, quando eu abri a consultoria, era uma consultoria para indústrias odontológicas. Uhum. E aí, dentro da consultoria, a gente começou a receber demandas das clínicas odontológicas. Então, as clínicas vinham nos procurando para saber sobre se a gente não tinha atendimento, se a gente não tinha uma consultoria contábil, enfim, várias áreas. E aí a gente começou, de fato, a pegar alguns clientes na área mais comercial, que era o meu score da indústria, né? E aí o mercado de clínicas cresceu mais do que o de indústria. Então, eu vi que ali, realmente, as pessoas tinham mais interesse, né? Fazia sentido. Só que, num determinado momento, eram muitas demandas também das clínicas que a gente falava, poxa, mas isso aqui eu ainda não conheço tanto, porque eu achei que, como eu não tinha clínica, né? E hoje eu de fato, ainda acho isso, que eu acho que é necessário ter o negócio, efetivamente, às vezes, para que você possa, em determinadas áreas, fornecer um trabalho melhor, né? E aí eu falei,
eu quero ter clínicas, eu quero fazer uma consultoria, se possível, no futuro, que seja completa. É algo que eu tenha tido essa experiência de ter o negócio como um todo. E aí decidimos abrir as clínicas, e aí parei a consultoria, mas decidi abrir as clínicas e me apaixonei pelo mercado de clínicas. Então, a consultoria está um pouquinho agora mais lá para frente, porque, de fato, acho que a gente tem muito caminho ainda como clínica, na contribuição como clínica, para aquilo que eu desejo, assim. Muito bom. Então, ó, já pega esse hack aí de modelo mental. Ela saiu da indústria, foi para a consultoria porque ela viu uma necessidade. Então, lembra, sempre qualquer negócio que você vai construir tem que resolver um problema. Tem que ter uma necessidade de alguém para você entregar, Sim. né? Então, você enxergou aquilo, foi. E uma coisa muito legal não precisa ficar pegado naquilo que você começou, né? Ali no meio do caminho, você conseguiu enxergar uma outra oportunidade. Foi. Depois você foi para outra e agora você está aí com as clínicas, E, né? na verdade, assim, as indústrias, a gente passou pela pandemia, né, com a consultoria. Então, eu até acredito que a gente, de fato, tivesse crescido no mercado de indústrias mesmo, na necessidade que eu tinha. Porém, quando veio a pandemia, realmente, imagina, o mercado se fechou absurdamente naquela época, né? Então, depois reabriu normalmente, porque a área de saúde teve um impacto, eu acredito, às vezes menor no sentido de demanda na odontologia, mas no início não. Então, também, assim, não continuei tão forte naquela parte de indústrias, mas acredito que também seria o caminho, assim, se eu tivesse decidido seguir na parte de indústrias. Mas, assim, hoje sou super feliz com as clínicas e acho que no futuro posso atender indústrias, clínicas, vou estar muito mais preparada. Que massa, que legal, que legal. E hoje, né, olhando para o teu negócio, né, que é a clínica, onde você oferece serviços, né, de odontologia para adulto e para crianças. E a gente estava batendo papo já há um tempo atrás também, que eu acredito muito que o brasileiro não está educado, né, sobre esse tipo de assunto. Sim. E qual que é o teu maior desafio hoje? Olha, vou falar do adulto e a criança separado, né? Que eu acho que as crianças hoje têm muito mais oportunidades de viver uma outra odontologia, né? Então, assim, no adulto, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o valor que eles dão para o sorriso, né? E o medo mesmo sobre os procedimentos, ainda traumas muito antigos de procedimentos realizados, né? Então, assim, falta de orientação, são desafios que a gente vive todo dia, a dinâmica do medo com a falta de orientação, com a falta, talvez, de valorização mesmo do sorriso, né? De entender que uma harmonização é importante, mas que o sorriso, né? Às vezes você vê a pessoa fazer um, mas não faz o outro. E aí a gente fala, legal, tá tratando a estética, mas e a saúde, né? Então, a odontologia, ela tem esses dois campos. Você pode tratar a estética e a saúde também, sem desmerecer outros procedimentos que são também muito interessantes na parte estética, né? Mas eu acho que o desafio hoje, de fato, é as pessoas terem mais orientações, cada vez mais, né, de como que a odontologia hoje tecnologicamente avançou, como que o profissional hoje ele tem um comportamento diferente, né, lá do passado, como que as coisas fluíram, assim como tudo, né? Inteligência artificial está no meio hoje. Então, a pessoa não tem mais a mesma experiência que ela tinha antes. Tem pessoas que vão no consultório de fato e elas falam, nossa, eu não senti nada. E o que eu me lembro é de ter muita dor. Então, assim, porque não vai há 8 anos. Então, a trajetória dessa pessoa dentro de um consultório, ela pegou uma outra fase, numa outra, enfim, dinâmica. Então, hoje a gente tem a oportunidade de poder trazer uma experiência boa, sabe? A pessoa cuidar da saúde, mas ela se sentir mais confortável, ela entender que tem segurança, conforto, envolvido, e aí o medo, que eu acho que é uma barreira bem grande, assim. Ele, de fato, ser algo que as pessoas consigam ter outras experiências. No infantil, eu acho que é fantástico, porque a gente consegue começar com a criança, né, se possível, desde cedo, numa dinâmica muito diferente. Então, a gente fala que quando a criança ela não vem numa emergência, ela vem numa primeira etapa realmente de limpeza, de manutenção, de orientação, ela vem muito bem. Ela vai numa trajetória muito boa, porque ela já chega ali, os pais são orientados, né? Óbvio, se os pais seguirem as orientações, mas hoje eu vejo também abertura nisso. E aí, de fato, a criança ela tem um bom relacionamento com o consultório, né? Claro que um consultório especializado, um profissional especializado, se possível, algo como o nosso, lúdico, que mexa com o universo infantil,
né? E aí eu vejo que a criança, ela vai muito bem. Às vezes o pai está com medo e a criança está correndo, está tranquila, está brincando, está pegando o instrumental com a gente está mostrando e ela está se divertindo, né? Que é algo que, assim, na minha geração já era um pouquinho mais... Até interessante que, assim, eu acho que eu tive boas experiências em consultório infantil. E eu acho que isso pode ser um dos pontos do qual hoje eu promovo isso, né? Eu faço isso. Então, eu me lembro, a minha odontopediatra, quando eu era pequena, ela tinha um painel, assim, a gente ficava apertando. E o painel, ele fazia cores e a gente adorava aquilo. Então, eu não tive essa mesma experiência tão ruim, assim, no consultório. E eu acho que isso hoje pode ser, assim, meio que uma memória que me trouxe algo para eu poder produzir hoje dentro das clínicas. Muito legal, porque você traz algo lúdico para a criança e o adulto, ele já tem mais medo, né? E a própria criança meio que pode ser que liberte o medo do adulto, né? Pelo ambiente que você traz na tua clínica, né? Sim, é até algo que a gente fala para os pais, né? A gente fala assim, poxa, deixa o seu filho te ver dentro do consultório também, porque quando a criança ela vai ao dentista, né, com uma certa regularidade, mas ela também nunca vê o pai e a mãe dela indo, ela não cria essa referência, né? Ela até às vezes pergunta, eles brincam lá, né? Ah, pai, você nunca foi, mãe, você nunca foi. Então, é interessante para a gente, em tudo hoje, já que a gente sabe que a gente é um exemplo para os filhos, né? Que muitas vezes os filhos, a maioria das vezes, eles se espelham em muitas coisas nossas. Então, dar o exemplo, né? Estar ali também se cuidando, o filho vê você se cuidando, ele automaticamente ele tem também o mesmo cuidado, né? Digamos assim. A gente fala, a primeira dinâmica com os pais... A gente orienta, poxa, escova o dente junto, faz uma brincadeira, esteja escovando o seu junto com o seu filho. Então, são momentos, são memórias que a criança vai criando, né? No colégio, a gente tem algumas oficinas que a gente já fez e que realmente a gente vê a mudança da criança ao final da semana, né? Uma semana de atividade onde a criança tem um contato com brinquedos, com literatura, com arte, né, com a escovação. E aí, quando chega no final, tem alguns pais que falaram para a gente, na última que a gente fez, que as crianças chegavam no final da semana querendo ir ao dentista, só que elas já tinham algum dentista. Muito bom, né? Então, a gente falava, cara, mas é isso, deixa, então leva no seu. Assim, que bom se for no nosso. Mas, de fato, assim, eu fico feliz quando a gente vê uma criança, desde cedo, né, se sentir muito confortável, conseguir se divertir num ambiente de saúde, porque eu não tenho dúvida que uma criança dessa cresce mais saudável. Que legal. Você entrou num ponto que foi muito bacana, que, né, entra no nosso pilar aqui do Profad, que é família. E vamos dar algumas dicas, assim, tanto para o adulto quanto para a criança, mas começando com a criança. Em que momento, ou seja, vamos educar os pais, né? E eu, como pai aqui, que eu te falei, eu não tenho essa educação. Eu tenho uma filha de 7 e uma filha de 4. Qual é o primeiro momento de quem tem um filho ou uma filha com uma idade menor do que essa? Você falou que você atende lá de 0, né? Sim. Mas um bebê precisa ir lá só se precisar de uma emergência ou tem algo que precisa fazer uma manutenção, uma limpeza já nesse ponto? Aí traz uma jornada aqui para uma criança e depois a gente fala do adulto. Sim. A gente fala que se a mãe conseguir ir na gestação já é muito bom, né? Então, assim, para que a gente possa orientar desde cedo a trajetória. Então, a mãe fala, com qual idade? Com 0 anos. Porque vai ter ali as orientações necessárias, né? Existe, sim, como limpar a boquinha mesmo sendo bebê, né? Existem as cáries de mamadeira que são tão faladas. Então, assim, são dinâmicas que a gente fala, poxa, se a mãe, desde bebezinho, ela for bem orientada, ela vai participar de todo o calendário infantil, podendo trazer. Claro que hoje a gente ainda enxerga que a mãe traz um pouquinho mais tarde, que é quando começa o nascimento do dente, quando está doendo, né? Então, assim, está incomodando, aí ela tem o despertar de levar. Mas eu até estou vendo o movimento já dos pediatras já pedindo também para levarem no dentista, né? Porque o pediatra já tem o acesso à criança desde cedo. Sim. Mas a gente fala, se possível, desde o primeiro momento. Então, assim, desde o nascimento pequenininho, levar lá para a gente olhar e a gente poder conversar com a mãe, orientar a mãe no processo de limpeza, orientar a mãe nos processos iniciais que incomodam a criança, no nascimento do dente, em tudo que o odontopediatra pode contribuir já desde cedo na trajetória da criança.
Mas, assim, faixas etárias, né? Quando você fala de contribuições também, de repente, na dinâmica da criança mesmo, de você levar para o universo, é desde cedo promover na criança brincadeiras que levem ela para o universo do dentista também, né? Eu pergunto assim, às vezes para a mãe, poxa, você já deu um brinquedo médico para o seu filho, né? Um brinquedo para brincar de médico? Já super... Poxa, ele adora. E aí eu pergunto, muitas vezes eu falo, pô, mas e o do dentista, você já deu? E muitas respostas são negativas. Então, assim, que não é, obviamente, uma crítica aos pais em relação a isso, mas é uma contribuição que eu acho que a gente tem que fazer quando o nosso filho está pequeno em promover saúde. Saúde passa pela odontologia também, passa pela boca principalmente. Então, promover o quê? Brincadeiras ali, pegar brinquedos, dar para a criança, ler livros, escovar o dente junto, né? Se tiver um filme, como teve agora da Fada do Dente, você levar para que a criança esteja cada vez mais no universo também do cuidado com o dente, né? Porque os colégios, a gente quando faz a dinâmica com os colégios, e eles adoram, porque eles dizem que o momento da escovação, muitas vezes, é um momento mais difícil com as crianças, fazer elas pararem, escovarem dente. E a gente... Aí, quando a gente faz a semana lúdica no colégio, depois, na outra semana, a dinâmica muda. Então, a gente brinca que a criança é o chip zeradinho, né? Então, tudo que você insere na criança, ela, assim, no universo lúdico dela, ela vai embora depois e é muito legal. Muito legal. Pô, que bom, que massa. E aí, de quanto tempo a criança precisa voltar para fazer uma manutenção ou uma limpeza? Sim, assim, a maioria vai falar anualmente. A gente tem um trabalho... porque muitos pedem 6 meses, 12 meses. A gente tem um trabalho mais personalizado. Então, assim, o odontopediatra, ele realmente olha para a dinâmica da criança de escovação, de cuidado, de alimentação, para poder entender qual vai ser a melhor dinâmica para a gente de vinda, né? Então, hoje a gente tem um programa anual que visa, no primeiro momento, o contato com a criança a cada 4 meses. Por quê? Porque a gente não conhece ainda a criança, né, efetivamente na dinâmica dela. E também porque você cria um ambiente de contato maior, uma confiança maior, né? Então, de 4 em 4 meses, o primeiro ano, né, quando você realmente traz a criança de 4 em 4 meses, você vai vendo que a criança ela se adapta ao profissional, ela está naquele universo lúdico, ela está brincando lá. Ou seja, qualquer emergência que acontece com aquela criança, e a gente vive isso lá todo dia, ela leva de uma outra maneira, né? Muito mais leve, porque ela vai, caiu, bateu um dente, aconteceu alguma coisa, ela vai, mas ela já conhece o tio Fábio, né? Ela vai, mas ela já conhece, ela sabe que ela vai brincar lá. Então, é um ambiente gostoso para ela, um ambiente que ela se sente confiável. Então, a gente faz muito no começo, né? Principalmente ali a partir de 2 anos, a gente tentar sempre trazer a criança numa dinâmica mais rápida, para que ela se ambiente. E aí, depois, a gente vai transformando em períodos maiores, que realmente são períodos onde você precisa estabelecer para poder cuidar da criança. Mas muito de forma personalizada. Tem crianças que a gente vê que comem mais doce, realmente, que tem uma dinâmica de escovação diferente, e a gente vai trazer para momentos, né, de repente, com um cuidado maior, de trazer em menos tempo, para que a gente não tenha etapas mais invasivas. Porque a nossa intenção é levar o quê? Sempre para a criança a melhor experiência. Então, que ela não venha para procedimentos onde ela não vai se sentir tão confortável. Se a gente puder evitar, a gente vai fazer. Né? Então, é um trabalho junto aos pais, de interação, de conversa e de entendimento sobre esse período. Em que, às vezes, ele vai... sei lá, vai pegar o padrão, né? Não, mas eu só preciso trazer ano a ano, né? Eu, sei lá, conversei com o dentista da família ano a ano. Não, de fato, mas quando você trabalha de acordo com a criança, personalizado, você tem que entender essa dinâmica de nutrição familiar, esse composto da criança mesmo. Até porque a gente trabalha também atendendo crianças que têm espectro, que são especiais. Então, são crianças que demandam mais ainda esse trabalho personalizado de entendimento sobre melhores períodos de revisão. Sensacional. Que aula, hein? Que aula, ó. Isso aqui todo pai e toda mãe deve ouvir esse trecho, pelo menos. Só esse trecho aqui do podcast já resolve a vida. E o adulto? Como que o adulto tem que se organizar, se preparar para fazer esses acompanhamentos e tudo mais? O adulto, a gente trabalha mais de 6 meses a 1 ano, né? Então, assim, entendendo também a mesma
dinâmica de cuidado. Mas ele, geralmente, a gente passa de 6 meses a 1 ano, que é o tempo mesmo sempre previsto, né? A gente sempre procura o menor tempo. Eu acho que é sempre mais seguro você trabalhar revisando, sabe, saúde a cada 6 meses, né? Se a gente pensar, o check-up é indicado a cada 6 meses pelo médico, mas ele fala, se você também fizer anualmente, tá tudo bem. Mas existem alguns períodos também personalizados de acordo com o tratamento, né? Então, você faz um tratamento ortodôntico, aí depois você vai precisar fazer uma revisão inicial com menos tempo. Se você faz um tratamento estético, né? De repente, vai precisar fazer antes. Mas, via de regra, assim, padrão, vai ser ali entre 6 meses e 1 ano. Boa. Muito bom. Sensacional, Bruna. Queria ir para um lado agora mais Bruna empresária. Vamos trazer um pouco Bruna empresária. Você veio de indústria, né? Como que quais foram os teus principais desafios como mulher numa indústria? Porque a gente sabe, eu venho de indústria também, né? Então, assim, sou engenheiro mecânico e tudo mais. E por mais que hoje tem muito mais mulheres, mas a gente sabe que ainda tem um certo preconceito, né, de mulheres em lugares e tal. Como é que foi isso e você conseguir, né, trilhar em um caminho de tanto sucesso? O que você daria de dica para a mulherada, né, que está aqui, que às vezes está tendo dificuldade em algum ambiente de trabalho, algo do tipo? Quais foram os teus principais insights, né? A tua maior dificuldade e como você soube lidar com isso? Olha, indústria, eu confesso que, de fato, eu sempre tive um maior relacionamento de gestão e de pessoas com homens, né? Por ser uma característica da indústria, né? Mas eu acho que, assim, o primeiro ponto é resultado, obviamente. Quando você tem resultado, de fato, as pessoas te respeitam mais, né? Então, quando você entra... mas quando você entrou, Bruna, você tinha resultado? Né? Não na indústria. Mas já existia uma trajetória antes, né? Que era conhecida pelo CEO da indústria. Mas, assim, dentro da indústria, sem dúvida... Assim, quando eu cheguei na indústria, né, o CEO era homem. E ele falou, Bruna, eu tenho esse projeto, nunca ninguém fez. É isso, monta e vai. E é isso que você tem que fazer. E você tem que dar esse resultado. Então, a dinâmica até de construção, digamos assim, ali, porque era um trabalho no norte, né? Então, era um crescimento no norte, era uma área mais distante, que nem tantas pessoas queriam ir dentro da indústria, e que eu sou apaixonada, confesso, pelo norte. Então, ele me deu um trabalho na mão e vai e faz. Eu acho que era até uma dinâmica de teste mesmo, para ver se aquilo ia acontecer. Uhum. Né? Então, eu acho que a primeira barreira que a gente tem que enfrentar é mostrar o nosso resultado, mostrar o nosso valor, mostrar aquilo que a gente sabe fazer realmente, a nossa dedicação, né, em estar fazendo aquilo. Então, eu viajava, sei lá, às vezes 4 semanas direto, ia para o norte, fazia os projetos. E eu sempre fui uma pessoa muito boa de relacionamento. Né? Então, assim, sempre tive facilidade de me relacionar com empresários do ramo lá. Então, eu tive essa facilidade de ir para o norte. O norte tem uma característica também depois eu fui para outras áreas do Brasil, mas, assim, o norte, eu acho que tem um calor humano também muito forte ainda. A galera acolhe bem, né? Oh, muito. Então, eu me senti muito bem, né, de ir para lá. Fui para Manaus, fui para Belém, fui para Roraima, fui para Rondônia. Acho que só não fui para o Acre ali. Fui para o Macapá. Então, o norte ele tem um calor, assim, humano. E aí eu me relacionei muito bem com as pessoas e, de fato, como eu era na indústria, uma das únicas que passava muito tempo lá e as outras indústrias não conseguiam fazer essa mesma dinâmica ou não tinham esse foco. Então, eu levei o crescimento muito rápido. E isso me deu um valor, digamos assim, ali dentro da indústria. Uhum. Né? E aquilo foi acontecendo tanto que eu saí do norte depois e fui trabalhar no nordeste, e a indústria começou a meio que me transferir para áreas que não iam bem, para eu ir lá, olhar e ver o que a gente podia fazer na região, o relacionamento que a gente podia ter um novo fornecedor. Né? E eu acho que sempre que você está no universo masculino, o resultado conta muito. Conta muito. Porque faz parte do circuito, né? Não é um universo de mimimi, é um universo de objetividade. Então, isso, para mim, sempre teve na minha cabeça, assim. Porque no banco, antes de eu estar na indústria, eu estava no banco. Em banco também, a trajetória, apesar da minha também ter sido diversificada, é um universo muito, muito de resultado, muito trabalho, muito de necessidade de organização, de relacionamento dentro do seu local de trabalho, né? Então, eu levei isso para a indústria e, graças a Deus, fui feliz lá, deu certo. Muito bom. Então,
Pega essa que vai ajudar não só a mulherada, mas vai ajudar todo mundo. Tá sendo uma tremenda aula. Quando você tem resultado, as pessoas te respeitam. Anota aí, quando você tem resultado, as pessoas te respeitam. O resultado fala por si só, né? Seja uma pessoa boa de relacionamento. Você vê, ela era boa de resultado e boa de relacionamento. Então ela conseguia gerar ainda mais resultado porque ela tinha a porta aberta. Ela conseguia abrir portas que talvez outros não conseguiriam, que tinham só resultado, por exemplo. Sim. Né? Então, quando você falou esse conjunto, né? Ser bom de resultado e bom de relacionamento abre muitas portas, né? Abre muito. Muito massa, muito massa. Nossa, no norte eu chegava, às vezes as pessoas faziam peixe pra mim nas dentais. Muito bom, né? E eu falava, nossa, aí chegava era almoço, assim, de tão bom que era. Mas é claro, a gente também tem que estar aberto, né? Pra se relacionar, pra gostar de gente, porque senão até quando você viaja 4 semanas, se você não gostar de gente, se você não gostar de se relacionar, a sua vida fica muito vazia, né? Então, assim, eu já tinha o meu marido, era noivo, mas, assim, de fato, o gostar de pessoas faz muita diferença, assim. Eu acho que isso é um ponto bom para você se relacionar com pessoas, você precisa gostar de conhecer pessoas diferentes, enfim. Gostar de pessoas. Tá aí, ó. Você só gosta de você, fica isolado e tal. E eu me identifico muito. Eu sou... Sou não. Eu era um cara muito... que eu gostava mais de ficar só na minha, sabe? Do que meio que fazer um network, né? O famoso network. Eu sou o cara que, com os amigos, sabe? Eu era uau. Mas quando eu não conhecia, ficava meio bicho fora do mato, assim, sabe? E hoje eu percebo que, até nos grupos que a gente participa, eu tenho aprendido muito isso. A gente precisa ter esse relacionamento, mas sem forçar, né? Nesse sentimento. A gente vem, pô, Bruno e tal. A gente se conheceu assim, né? Literalmente. Então a gente vai trocando, e aí vai pegando mais afinidade, vai pegando. Então, são pequenas janelas que vão abrindo até a porta toda aberta, né? Então... E eu acho até interessante uma coisa que eu pensei aqui, que eu sempre tive, era de me relacionar bem também com as linhas do front, né? Linhas de frente. Então, assim, eu não só me relacionava bem com os donos das lojas, né? Como eu fazia questão e faço até hoje de lidar com todas as linhas de vendas que estão abaixo. Porque também, às vezes, a pessoa vai para uma área, né? Ela é Aí estou dando exemplos quando a pessoa é vendedora, quando é, enfim, representante, digamos assim. E aí você também só vai no cara-chave. Você fala, não, só ele que eu vou me relacionar bem, porque... Aí eu acho que é isso, não é natural. É uma coisa mais muito focada ali, entendendo que quem vende é a linha de frente. Então, assim... Eu fazia campanhas todas com as linhas de frente de loja, né? Então, estava sempre em contato, às vezes até muito mais com a linha de frente do que com o próprio gestor. Então, porque é a mesma coisa. O gestor, ele quer resultado. Você é da indústria. Para colocar a loja para vender o produto, né? Se você só se relacionar com o gestor, você não aumenta a venda do produto. Então, você só aumenta se você tiver a equipe com você, né? E a coisa mais difícil que tem é você ter uma equipe com você que não é sua equipe. Então, realmente, você tem que se relacionar muito bem, fazer campanhas, né? Fazer bonificações interessantes, movimentar o grupo para você conseguir. E isso era uma coisa forte, assim, que eu gostava de fazer e que eu vi que as pessoas gostavam também. Muito bom, muito bom. Turma, já aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações. Quem tá pelo YouTube, quem tá pelo Spotify, aproveita aí e já avalia com 5 estrelas. E não esquece, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque isso aqui é ouro puro. A gente começou falando, né, da tua trajetória, entramos na saúde bucal, agora já estamos falando de... Agora, para mim, é uma mentoria, literalmente, né? De como que você se relaciona com pessoas, como que você gera resultado, como você abre portas. Então, literalmente, eu falo que o sucesso deixa a pista, né? Então, a gente consegue ter rastros, só não segue quem não quer, né? Quem não consegue ver. Então, aqui tá muito claro tudo que você vem construindo, tudo que você vem liderando. E agora, pra gente já ir puxando aqui pros finalmente, qual que é a tua visão de futuro, seus próximos passos? O que você pensa, assim, que você pretende construir, algo além, o que mais? A Dental Beauty, né, eu vejo, a gente tem um carinho, assim, o nosso xodó infantil é intenso, né? Então, eu vejo a primeira linha de crescimento da gente poder levar a Dental Beauty Kids realmente para outros lugares, né? Porque a dinâmica de adultos ela é diferente, porque a construção de equipe no adulto
é uma construção muito mais difícil de ser feita, né? Então, a gente quer também, já existe uma programação para crescer a base do adulto junto com criança, que é hoje, o nosso grande negócio, né? Um junto com o outro. Mas assim, dentro de tudo que a gente vê, a gente sabe que a Dental Beauty Kids, ela tem uma oportunidade de ir primeiro. Assim, então, é algo que... E dali a gente tem, digamos assim, um ecossistema que está interligado ali, que a gente quer fazer com um pouquinho da área médica, né? Então, já existem... a fono, por exemplo, é um trabalho que é muito em conjunto com a odontologia, né? Então, existe a linha também de você poder fazer alguns produtos, né? Que é algo que está na nossa cabeça também já. E justamente para motivar a criança cada vez mais com dinâmicas que a gente vê que eles gostam. Então, a parte toda infantil nossa, existe uma programação nos próximos 2 anos aí que a gente... de fato, vê já no crescimento. A base adulta, a gente pensa assim, mas é a gente construir nossa equipe foi 1 ano aí, pelo menos, né? Até você falar, pô, tá tudo bem agora, tô seguro aqui, porque o trabalho no adulto da gente é um trabalho muito sério, porque ele movimenta muitas especialidades. Então, às vezes, eu tenho, no mesmo adulto, 5, 6 especialistas cuidando daquele tratamento, mexendo na boca do paciente, né? Então, essa unidade, digamos assim, que foi formada lá, ela é muito importante que seja toda realmente bem equilibrada, né? Por isso os especialistas hoje estão, a maioria, vários dias na clínica, ou se não todos, porque, de fato, a gente faz a construção daquele tratamento dentro de uma cultura igual ali, para que eles possam promover um tratamento eficiente lá no final, né? Não ficar cada um na sua casinha. Então, no adulto, a gente vê que a construção ela é um pouquinho mais longa na nossa cabeça, mas o infantil, ele vai primeiro, né? E a consultoria está aí no meio do caminho aí, a gente poder começar com algumas linhas também, está na nossa cabeça. Muito legal, muito legal. E pra galera que ficou curiosa aí, que ficou curiosa, para saber, você falou que tem a parte do lúdica lá, de criança, a clínica, qual que é, assim, a temática? Pode abrir para a galera já conhecer um pouco mais? E claro, quando vier aqui no Rio de Janeiro, visitar, né? Levar os filhos lá, que é muito legal, né? Fala pra gente, como que é a temática? Sim, eu vou deixar depois para você o livro, né? Um livro da Fada do Dente. A gente tem toda a temática vinda desse livro mesmo. Legal. Né? Esse livro foi até... ele tem uma história que conta um pouquinho diferente, né? Que você faz uma cartinha para a fada e você manda para uma universidade de São Paulo para poder... de fato, levar o dentinho para pesquisas que vão ajudar, né, em vários tratamentos de crianças. Então, foi algo assim que me movimentou, porque, de fato, a história tradicional, né, da moedinha e tudo, americana, mas esse conta uma história diferente, muito mais social, que é o nosso lado, também a gente é mais nessa linha. E aí eu peguei essa temática toda do livro e coloquei para dentro da clínica, todas as nossas paredes, né? Então, assim, toda a dinâmica de decoração hoje, ela é voltada para esse universo da fada. Mas existe, obviamente, um trabalho por trás de encantamento da criança, né? Que mexe muito mais com o comportamental da gente, né? Então, é pensar na dinâmica de chegada da criança, de como que você vai apresentar o procedimento, né? Porque uma coisa que tinha muito na trajetória mais antiga, que os pais relatam muito, né? Era o fato do odontopediatra ou dentista, que não era odontopediatra, a criança não saber o que ia ser realizado e, por isso, dá muito medo, né? Então, lá a gente tem uma dinâmica de conversa, a gente mostra o que vai acontecer. Óbvio, procedimentos invasivos, você vai ter uma outra dinâmica lúdica, mas tem criança, inclusive, que já levou anestesia lá e que nem sabia que era uma anestesia, não se ligou, né? Uhum. Porque é esse universo de, olha, a tia é uma unhazinha, a tia vai só apertar aqui. Então, você tem uma dinâmica mais lúdica. E, óbvio, em vários momentos a gente explica para a criança, vou fazer a limpeza, a escovinha é assim. Então, você tem todo um cuidado ali para que realmente flua bem ali dentro do consultório, né? Uhum. Muito massa, muito legal. Bruna, baita aula. Muito legal te receber aqui, né? Aprendi muito aqui, pra gente... Espero que você também tenha aprendido. A gente tem aqui, a nossa missão como empresa é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos, né? Uhum. E quando eu falo os mesmos direitos dos ricos, é ela poder ter um nível acima do que ela tem hoje. Sim. Porque se a gente for de nível em nível, a gente consegue chegar em lugares muito grandes. Se você pudesse falar em 1 minuto
aquilo que você quer falar que todas as famílias vão conseguir ouvir? O que seria? Fala de saúde? De tudo. O que você quiser falar para contribuir. Você tem 1 minuto para entrar em cada família brasileira. Qual mensagem você mandaria para essas famílias? Sobre filhos? Então, você fala Você sobre que manda. qualquer para a família? Bom, eu acho que hoje é pensar... Vou falar de saúde bucal, né? É pensar que o sorriso, ele transforma vidas, realmente, né? O sorriso, ele tem um impacto sobre relacionamento, ele tem um impacto sobre a saúde, ele tem um impacto do lado profissional da criança, sobre a forma que a criança se vê ao longo, né, no crescimento dela. É uma identidade que a gente fala. Então, muitas vezes, quando lá na frente a gente faz um processo, a gente vê que muda a identidade, né? Então, a gente trabalhar nos nossos filhos pensando que o sorriso é uma parte muito importante da identidade do nosso filho, né? Então, prestar atenção quando o bullying está acontecendo, quando tem dinâmicas onde a criança não se sente confortável, né? E pensar naquilo como algo sério. Porque hoje o que eu trabalho muito forte com meu filho, principalmente, é a identidade dele, né? É ele ter o valor dele, mas também a forma como ele se vê, a forma como ele se coloca, né? E prestar atenção. Prestar atenção. Eu acho que hoje, para mim, é o principal, assim. A gente, no universo de muita internet, muita coisa, a gente às vezes não presta atenção mesmo. E eu presto muita atenção para ver tudo os sentimentos, né, sobre ele, sobre como ele está se sentindo, não só em relação à beleza, mas a criança ela não tem essa visão da beleza, né, muitas vezes no início, mas ela tem sim uma visão sobre o bullying, sobre várias coisas que acontecem em relação ao sorriso dela. Então, a gente prestar mais atenção que, se a gente fala de saúde, o sorriso tem que estar incluso, né? Ele tem que estar ali. A dinâmica de você cuidar da saúde bucal, de você olhar para a criança de um outro jeito, pensando que não é só uma dorzinha de dente ou algo que está acontecendo ali naquele momento, né? Mas é a trajetória dela. Hoje, 99% das crianças vão ter que usar aparelho. Faz parte do processo. Então, pensar que isso está ali, sabe? Na sua frente, muitas vezes você vai deixando passar e tem diferença na saúde, na identidade dessa criança. Uau. Então, ó, tá aí. Recado dado. Bruna, como que a galera te encontra nas redes sociais, as tuas clínicas? Isso, @Clínica Dental Beauty, Clínica Dental Beauty Kids também. E agora, logo no futuro próximo, Fada Bruna. Fada Bruna? Que legal. Que é a rede que eu estou abrindo de orientação aos pais. Então, a gente vai começar a fomentar ali, vai botar na bio lá das redes, para que a gente possa ter um trabalho mais em conjunto aos pais mesmo, de responder várias coisas e colocar conteúdos ali diários de orientação. Daí que foi algo até que você me falou e muito eu peguei. massa, cara. E acho que vai ser sucesso aí. A gente vai poder contribuir muito com muitos pais. Cara, olha só como uma pessoa de sucesso, ela age rápido. A gente tava num encontro, né, do Clex, a gente conversando numa ida, tipo, vai no banheiro e conversa com alguém no meio do caminho, sabe? A gente conversando, eu falei com ela, você tem que dar orientação, tá aqui, ó, já tá fazendo, já vai acontecer e tal, então, uau. Isso foi muito forte na minha cabeça, que realmente, se a gente fala que precisa de orientação, a gente tem que ser o primeiro a orientar, né? Muito então, bom. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E fiquei feliz de saber que contribuí de alguma maneira. E vai ser sucesso total, porque todo mundo precisa, todo pai precisa, porque é igual a educação financeira. E essa pergunta que você me fez, muitos fazem, né? Qual a primeira vez que tem que levar? E aí tem vários. Tem perguntas de criança, tem criança que pergunta, por que eu tenho afta? Por que é tanta coisinha? Então, acho que vai ser bem, bem legal mesmo. Vai ser muito massa. Tô pronta, tô aberta para esse universo, que eu acho que a gente tem que contribuir, né? Quem trabalha com saúde, principalmente, a nossa cabeça tem que ser de contribuição o tempo todo. Muito bom. E em breve você olhou para tua social media. Em breve quando? Já vai estar, né? Já vai estar, pessoal. Em breve nada. Já tá aí para vocês, ó. O link vai estar aqui embaixo das 3 redes. Sigam as rápido. 3. Sigam as 3, tá? Porque eu já quero seguir. Já me deu vontade de seguir. Que isso? Não, então, ó. Já vai estar aí disponível para vocês. Quando esse episódio estiver no ar, já vai estar aí. Vocês podem seguir as 3 linhas aí, com certeza. E ao longo agora do mês, a gente vai fazer as oficinas lá na clínica, que você... Obviamente, sua esposa e suas filhas vão estar convidados. E a gente vai passar tudo nas redes sociais. Que massa. Então acompanha aí, porque vai ser muito legal. Ela me mostrou aqui. Eu não vou dar spoiler, vocês têm que acompanhar para ver. E aproveita já para dizer que valeu a pena ela já ter aberto esse perfil dela. Bruna Fada, né?
Ou Fada Bruna. Fada Bruna, tá? Vai lá no perfil dela e manda mensagem. Fala assim, ó, ouvi tua mensagem lá no podcast, no Profadcast. E obrigado. Compartilha. O que você sentiu aqui hoje? Como que ela conseguiu contribuir com você? Tá bom? Bruna, muito obrigado pela tua participação. Foi realmente incrível. Convite, tá? As portas estão sempre abertas aqui pro Profadcast. Aqui é a sua casa, né? Você sabe. Você tá ali do lado, mas aqui é a hora que você precisar. Conta comigo se precisar pro que você quiser. Obrigada. E foi ótimo te receber aqui. A gente tá mais próximo, conhecer um pouco mais tua trajetória, tua jornada. E eu aprendi de verdade. Obrigado, viu? Obrigada a você. É uma honra estar aqui. Que bom. Turma, esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Aproveita, avalia com 5 estrelas quem tá aí pelo Spotify. Compartilha com pelo menos 5 pessoas. Eu sei que você conhece dentista, conhece pai, mãe. Isso aqui é pra todo mundo. Então, manda. Até pra aquela criança, pra a criança falar, pai, tem que ir lá no dentista. Lá, não fui, né? Então, aproveita, porque aqui não é só sobre... A gente não tá falando só sobre saúde. A gente tá falando sobre vida, né? Então, você falou uma coisa que foi muito legal. O dente, ele é tanto estética quanto saúde, né? Então, não tem nada melhor do que você trabalhar as duas coisas em uma única coisa. E aqui dentro do Profad a gente tem o pilar de família. Então, a gente preza muito pela família. E isso aqui é a família total. E a qualidade de vida, né? Quando você olha para os seus dentes, sua autoestima, tudo é qualidade de vida. Então, aproveita esse episódio, volta, escuta novamente. E obrigado pela tua participação por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você. E ó, bora evoluir. Tchau, tchau.